Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer e hoje nós vamos estudar a lição de número 4, os atributos do ser humano. Nós queremos convidar você a participar conosco desse estudo tão maravilhoso que é a Palavra de Deus. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje, como já falei anteriormente, vamos estudar sobre os atributos do ser humano. Nosso textual está no livro de Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. A verdade prática, criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão é primordial, é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Pois bem, nós, antes de interagir aí com vocês sobre essa lição, o comentário dessa lição, mais uma vez, o professor Joás está com nós. Muito obrigado, professor, por estar conosco nesse estudo maravilhoso. E nós queremos fazer um convite aos nossos ouvintes que está acontecendo na nossa igreja sede a Semana da Palavra. Está sendo uma bênção. Então nós queremos convidar você a participar conosco durante essa semana todinha, tá? De segunda a domingo, toda aí a nossa programação, durante o programa a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas está sendo uma bênção, você é o nosso convidado. Professor, hoje nós vamos falar de um assunto pertinente à natureza, vamos falar assim, né? Na lição passada nós falamos sobre a natureza humana e hoje nós vamos falar sobre os atributos. Ou seja, coisas que estão ligadas à espécie, à raça humana. Né? É interessante, né? Esse texto áureo parece que está diferente de tudo que a gente vê até aqui na lição 3, né? Nós estamos na lição 4. Mas justamente para frisar, né, o que a leitura bíblica vem trazendo bem claro, né? O apóstolo falando da necessidade de viver uma vida santa, né, de ser íntegro diante de Deus, né, de não se conformar com o mundanismo, com as coisas do mundo, né, de viver em santidade e exortando, né, a igreja nesse sentido. Então, a gente entender os atributos do ser humano é essencial, né, para essa proposta desse trimestre que é a antropologia bíblica, né? Exato. E sem contar também que, como diz a verdade prática, né, que o homem foi criado à imagem de Deus e esse homem é um ser espiritual, racional, isso me chama muita atenção, que o homem tem inteligência, né? É um ser racional, livre e criativo. Nós vamos entender um pouquinho o que é esse livre aqui, que liberdade é essa que a Bíblia fala, né? Porque não é assim de qualquer maneira também. Introdução. Na aula de hoje, estudaremos os principais atributos do ser humano, que é a espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. No aperfeiçoamento destes, leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos dia e noite, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, portemos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Então nós vamos estudar hoje sobre esses principais atributos do ser humano, principalmente a espiritualidade, a racionalidade, é o que nós vamos falar, a sociabilidade, liberdade e criatividade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa introdução aí é bem assim, complexa, né? Sim. Já traz praticamente tudo logo na introdução, né? E assim, uma coisa que eu acho interessante aí, né, a necessidade logo de cara aí na introdução de colocar todos esses atributos em função de uma coisa, que é glorificar a Deus. Exato. Né? Você já entende logo de cara que o homem foi criado por Deus
com um propósito, glorificar a Deus, né? O apóstolo é muito claro quando ele diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, né? Façamos tudo para a glória de Deus. Ele fala isso num tom de mandamento, né? Sim, quer sim. comais, quer bebais. Então, nós nascemos para glorificar a Deus, né? Entender isso já é importantíssimo. Eu não vou falar o suficiente, né? Não é que é o suficiente, mas entendendo essa questão principal, a nossa vida será totalmente diferente. Aí sim. Claro. Interessante também, professor, é que isso é uma coisa do ser humano, do homem. Isso. Nós não vemos isso em mais nada da criação. Esses atributos todos aí, você não vê em lugar nenhum da criação. Não, só no homem. Só no homem. Isso é muito interessante. Bom, falamos aqui da espiritualidade, que o homem é um ser espiritual, pelo fato, nós falamos na lição passada, né? O homem, um ser tricotômetro, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, né? Que é a melhor forma de se ajustar sobre isso, de dentro para fora. A racionalidade, isso também não depende de tanto comentário, porque o homem é um ser racional, é inteligente, né? Tem esse atributo. Sociabilidade, o homem não foi feito para viver sozinho. Isso. Nós precisamos viver em grupo, em família. Liberdade e criatividade. Essa liberdade aí não quer dizer que o homem é livre para fazer o que ele quiser, o que der na cabeça dele de fazer. Tem os limites também. E é sobre isso que nós vamos falar também, né? Isso. Nós vamos começar com a parte da espiritualidade, né? Isso já foi bem falado na lição passada. Sim, sim. Né? Quando Deus sopra nas narinas do boneco, né? Ele é feito alma vivente, né? Então já vem as duas coisas, né? Alma e espírito de uma vez, assim, né? E o homem passa a ser alma vivente. Isso aí torna o homem espiritual. E é isso que faz o homem, naturalmente, todo homem, tenha ouvido falar sobre Deus, sobre o Criador ou não, ele tem um anseio pelo sobrenatural, um anseio pelo espiritual, né? Todo homem, ele clama por Deus, naturalmente, né? Tanto é que desde a mais antiga, né, civilização que a gente a história consegue demonstrar, né? As mais antigas civilizações adoravam os deuses mais diversos, né? A mitologia faz parte da história humana desde sempre, né? Por causa desse anseio pelo sobrenatural, pelo divino. Verdade. Então nós vamos falar sobre a espiritualidade humana, que é o capítulo 1º aí. No tópico 1 nós vamos falar sobre a origem do nosso espírito. O tópico 2º, o anseio natural do espírito humano. E vamos fechar com o culto racional que agrada a Deus, que é o ponto 3. Dentro desse ponto primeiro aí, após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Está lá em Gênesis 2:7. Isso. A partir daquele momento, o homem passou a ser uma alma vivente. Já falamos sobre isso. Sim. A partir da criação, Deus cria o homem, forma o corpo humano e sopra nesse homem que ele havia criado, que é o espírito e a alma. E o homem passou a ser alma vivente. Até aqui tranquilo. Tranquilo. É um ser espiritual, passada, né? Sem problema. O anseio natural do ser humano. Você já falou sobre isso agora há pouco também. Você foi muito feliz no comentário que a introdução já traz praticamente a nossa lição toda. É uma introdução sensacional. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses, que por sinal eram muito supersticiosos, né? Ou seja, cai um pouco na mitologia. Os gregos eram famosos na mitologia, né? Paulo está falando para atenienses, né? E ele ressalta isso, a curiosidade deles, né? E a superstição que eles nutrem, né? E ele vai falar lá do Deus desconhecido, né? E tal. Então, você vê logo, até naqueles atenienses ali, com aquelas superstições todas, você vê esse anseio pelo sobrenatural por conta da parte espiritual, né? Espírito, alma e corpo, né? O espírito e a alma clamam pelo Olha bem, seu professor, Criador, né? Olha bem o que você acabou de falar. Isso é muito interessante. O homem caiu, a queda, o pecado, ok? Isso. Mas isso não frustrou os planos divinos com relação à espiritualidade. O homem continua tendo as mesmas necessidades de buscar a Deus. Claro. De algo superior ao seu cotidiano. É claro que esse algo superior, que muitas religiões, muitas doutrinas ensinam um ser superior, uma força maior, nada disso, nós estamos falando de Deus.
do Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso espírito, a nossa alma, isso veio dele. Então, nós temos a necessidade de nos aproximar dele no mundo espiritual. A gente entende que o homem foi criado perfeito, né? E ele tinha um acesso perfeito ao Criador, né? Ele conhecia o Criador de forma muito clara, né? O pecado estragou isso tudo, né? E agora a gente não enxerga tão claramente assim, né? Preciso e olha bem, aí entra no tópico 3, que é a revivificação do espírito humano. Isso. Que através da morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Ele é a ressurreição e vida. Isso. Olha bem, o homem que estava no pecado conhece a vida e passa a viver novamente. Por falar em morte, a Bíblia fala de 3 mortes. A morte física, que é a morte do corpo, a morte espiritual, que é o homem caído no pecado, e a morte eterna, que é a partir do momento que o homem está morto espiritualmente e morre fisicamente, então ele conhece a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Isso. E isso é muito sério. É trágico, né? Trágico. Triste. E o escritor aos Hebreus fala muito bem sobre isso. Hebreus 9, 27, está escrito lá que o homem está ordenado morrer, uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Né? Então é muito sério. Aos ouvintes aí, é um momento bacana para a gente falar sobre isso também, para a gente ter cuidado com essa espiritualidade que a gente vive, com a forma que nós vivemos aqui na Terra, que glorifica o nome do Senhor. A gente vive num momento atípico, né? Onde pregadores preferem pregar falácias do que pregar a verdade bíblica, né? A verdade bíblica é que nós sim fomos criados perfeitos, né? Nós sim fomos criados assim sem defeito, Deus nos criou sem defeito, mas isso em Adão. Sim, né? sim. Com a queda, todos nós fomos separados de Deus, né? Sim. Paulo falou isso aos Romanos. Todos pecaram, estão destituídos da glória. Então, agora o acesso a Deus, né, esse caminho de volta foi traçado lá na cruz. Né? Quem quiser falar com Deus agora, quem quiser ter acesso à voz de Deus, né, é preciso se dirigir à cruz. Né? Então, ele que trouxe a vida de volta, o segundo Adão, o Cristo. Né? Ele é a ressurreição e a vida. Então, se alguém quiser viver, né, é preciso ir à cruz. Interessante que isso já estava nos planos divinos, né? Claro. Sem sombra de dúvida. Ele traçou o plano perfeito, né, para a redenção. Perfeito. Não tem dúvida em relação a isso aí. Isso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O assunto é esse aí que você está participando, está vendo. Então, continue conosco. É rapidinho. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje nós estamos falando sobre os atributos do ser humano. Queremos lembrar você que está acontecendo na nossa igreja sede, aqui na rua Princesa Isabel 52, a Semana da Palavra. Você é o nosso convidado especial. Está uma bênção, você não pode perder, tá? Vai ser muito bom, muito bom. Está sendo, né? Muito bom. Olha bem, nós vamos para o capítulo 2 agora sobre a racionalidade humana. Primeiro, Deus é um ser racional. Deus é super inteligente, é o pai da inteligência, né? Isaías 9,6 fala que ele é conselheiro, o próprio Cristo, se tratando do próprio Jesus. Ele é tudo em todos e por todos. Então, Deus é um ser racional. É interessante que dentro desse tópico aqui, que Deus é um ser racional, a gente vê, então, a supremacia, a soberania de Deus, o Criador. Isso. É um atributo que ele entregou para o homem, é um atributo que é dele, que ele compartilhou com o homem. Atribuiu ao homem, né, também, a racionalidade. Né? E você vê, retorna ao texto áureo, né? Para não sejais como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Né? É interessante que haja algo desse tipo escrito na Bíblia, né? Porque por que Deus vai nos alertar a não sermos como esses animais aí que não têm entendimento? E é usada a figura, né, do freio, né, que conduz eles para onde quer. Porque há homens que se comportam desse jeito, né? Infelizmente. Isso está aí por causa disso. Né? Há homens que têm entendimento, são racionais, mas se comportam como se não tivesse. Então tá bom. Então, dentro do que você falou, essa oportunidade que a gente não poderia perder de forma alguma, o ponto 2 aí, a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Exatamente isso. A psicologia, ela ensina, né, é uma ciência bacana mesmo.
e nós precisamos disso também, tá? A Bíblia é um livro científico, e a gente sempre já falou isso. O nosso cérebro é formado dessas duas coisas. Um lado é o lado racional, e o outro, a parte do cérebro, é a parte emocional. Então, se a gente perder a razão e ficar só na emoção, a gente fica meio fragilizado com esses sentimentos. E isso pode nos tornar, por algum momento, a fazer alguma coisa que foge da nossa racionalidade. E é exatamente nesse ponto que a Bíblia vem tratando. Cuidado, você é um ser racional, mas também é um ser emocional. E a gente precisa ter uma harmonia nisso aí, senão dá ruim. E com a ajuda do Espírito Santo é possível chegar a essa harmonia. Exatamente. Né? Do emocional e do racional estarem juntos, né, em acordo. Verdade. Né? E olha que interessante, quando Paulo escreve aos Romanos, que está lá na nossa leitura bíblica em classe, né, que já é o ponto 3 também, o culto racional que agrada a Deus, Paulo vem falando isso. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Olha que bacana. Isso é coisa de inteligência. Eu preciso saber, eu falei esses dias, agora há pouco, no nosso tempo central, eu fiz essa pergunta à igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o objetivo de termos vindo à igreja? Por que eu vou à igreja? O que eu vou fazer na igreja? Então a gente precisa estar atento com isso. Isso envolve tudo, não só o ir, né? Não só o estar na igreja, não só o trabalhar no reino, né? Sim, sim. Se alguém é músico e toca lá no culto, ou alguém é porteiro, né? Alguém é bom em receber as pessoas, está lá no culto. Não só isso, né? Todo culto tem que ser racional, né? A nossa adoração tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Se você não consegue explicar, então é uma adoração um pouco, né, falha. Né? Sim. Você sabe o que significa o amém que você diz no culto? Você sabe do que você está falando? O aleluia que você proclama no culto, você sabe o que significa? Você sabe por que está falando? Né? Você é capaz de explicar o que significa? Aí é um culto racional. Né? Com inteligência. Do contrário, né, você está indo com as outras pessoas. Vai num fluxo desconhecido, copiando, né? Isso é muito complicado. Nós somos pentecostais, deixar isso bem claro, mas há alguns movimentos que fogem da originalidade, fogem do princípio bíblico, e a gente precisa falar disso. Porque nós, como seres humanos, nós devemos prestar um culto ao Senhor. Isso. E esse culto precisa ser racional. Por que eu existo? Principalmente o culto público. Principalmente. Né? Principalmente. O outro tem que entender o que eu estou fazendo. Sim. Se chegar uma pessoa na igreja hoje, ela precisa entender a mensagem da Bíblia, a mensagem bíblica, e toda a mensagem ela precisa desaguar em Cristo. As nossas mensagens precisam ser uma mensagem cristocêntrica para todos entenderem. Você vê que nós estamos falando de Gênesis, mas isso aponta para quem? Para Cristo. Cristo. Tem que ser. Toda a Bíblia ela vai desaguar em Cristo. O tema central da palavra de Deus da Bíblia é Cristo. Então isso faz parte da racionalidade, a inteligência. Bom, se tratando aí do capítulo 2, então, beleza. Nós falamos da racionalidade, da espiritualidade humana. Já no capítulo 3, vai falar do homem como um ser social. O ponto 1 aí, a solidão é nociva ao ser humano. Isso também é um assunto muito discutido nessas doenças modernas hoje, como, por exemplo, a depressão, que as pessoas querem se isolar. Lembrando, gente, que tem muita gente que fala da depressão como uma possessão maligna e tal. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Precisa ser analisado à luz da palavra por um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para trabalhar isso aqui. Não é tudo que a gente vê por aí que é coisa de demônios, não. Não vamos exorcizar isso, senão não vamos arrumar problema com isso. Faz parte, faz. A gente tem exemplo na Bíblia que as pessoas tiveram um sentimento não tão bom num dia e desejou até a morte. E eles estavam carregados de demônio, possuídos de demônio? Não estavam. Isso é coisa do ser humano. Essa sobrecarga humana pode trazer isso aí, pode levar o homem à solidão. Mas isso não é bom, né, professor? Logo lá no começo, né, Gênesis 2:18, né, o próprio Senhor, ele proclama essa verdade. Não é bom que o homem esteja só. Né? Se você for ver a palavra raiá lá, que é para solidão, né, você vai ver que é um negócio um pouco mais complexo. Mas a solidão não é bom para o homem. Não, né? de jeito nenhum. Você percebe isso, que o homem é um ser social.
né? A solidão vai sempre prejudicar o homem. A solidão vai sempre prejudicar. Embora seja produtivo, momentos né, de solitude. De solitude. Eu preciso ficar sozinho comigo mesmo para colocar refletir, pensamentos em ordem. Isso é uma coisa. Agora, solidão, né, você passar dias sozinho, isso aí não é bom, não. Isso não é bom. Só destacar que esse momento a sós, isso é muito bom, faz a gente refletir, pensar. Claro. Isso é necessário, eu diria que até necessário para nós. Mas nós estamos falando aqui de um período extenso sozinho, isso não é bom de jeito nenhum. O ponto 2, ele vai falar da família, é a origem da sociedade humana, é a célula máter de toda a sociedade. Os Estados Unidos fizeram uma pesquisa recente e descobriram que se quer destruir uma sociedade, destrói a família. É a célula máter, né? É a célula máter. Então, a família também, ela está nesse contexto aí, entre do Salmo 128, 127, 128, tem um papel fundamental na sociedade e também no próprio Estado. No próprio Estado. Por que esse tópico está nessa lição, né? A sociabilidade humana? Por que para entender a antropologia bíblica eu preciso saber sobre sociabilidade? É porque o discurso de hoje é meio atípico, como a gente anda dizendo, né? Até no meio evangélico, né? Até em lugares onde você espera que a pregação seja bíblica, seja sadia, você ouve muito ecos de coisas da sociedade, como você ouve muitos pregadores que deviam estar pregando a verdade, estão falando de autoconfiança, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Eu, né? Parece que a única coisa que importa sou eu. Né? Você é o centro. Né? A gente ouve pregações desse tipo o tempo todo hoje. Por quê? Né? Porque o homem está cada vez mais isolado da sociedade, cada vez mais querendo se resolver sozinho. Né? Quer ver um negócio que é nocivo? Quer ver um negócio que é tão nocivo e que a gente não está percebendo o tanto que isso está causando mal? É o uso vamos falar assim, da tecnologia hoje no nosso meio. Hoje as famílias, estava falando ontem lá em casa com a minha esposa, hoje as famílias quase não se comunicam. Incrível que pareça, esses dias eu passei na rua, estava caminhando e observei que um grupo de pessoas de uma determinada empresa estava ali esperando um ônibus. Tinha mais ou menos umas 8, 10 pessoas, todas com o celular na mão, não estavam se comunicando. Estavam presentes, mas isolados ao mesmo tempo. Isso não é bom para o ser humano. Deus não quer isso para o ser humano. É uma sociedade fake, né? Isso é muito complicado. Não, eu não sou sozinho, eu tenho 10 mil amigos. Verdade. Será? Né? Com quantos desses você olha no olho, você passa minutos conversando? Isso é muito complicado. Cara a cara. Né? Isso faz parte do ponto 3 aqui, já quase que encerrando esse bloco aqui. A Igreja de Cristo é a sociedade perfeita. A igreja faz parte do contexto social, precisa fazer parte. Tanto é que nós temos vários trabalhos sociais na igreja hoje, que completam ou que, vamos falar assim, não vou falar completa, mas que soma à pregação do evangelho e faz uma diferença muito grande. A igreja precisa estar atenta a isso também. Tanto é que você vê a analogia da igreja, né, na Bíblia, é um corpo. E olha que interessante, o termo homília, que é tão falado, né, vamos falar assim, o Papa, por exemplo, fala da homília, dos domingos pela manhã. Esse termo homília é a arte de falar, né? É de falar em família. O termo homília surgiu da família. As primeiras igrejas eram formadas em família, sociedade. Isso é muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. O assunto é bom, é muito bacana para esse tempo que estamos vivendo. Então nós queremos contar com a sua presença aí conosco. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. E nós estamos falando hoje sobre os atributos do ser humano. Lição muito boa. Dentro desse capítulo 4 agora, professor, nós vamos falar sobre a liberdade humana. Olha bem, nós temos aqui 3 tópicos. O livre-arbítrio, o ato de decidir e a soberania divina. Dentro desse livre-arbítrio, o que é isso? O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livre uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras. Já falamos muito sobre esse livre-arbítrio aqui. Não é que o homem pode fazer o que quer, não. Ele tem a liberdade de tomar uma decisão. Se ele escolhe servir a Cristo, ele não faz mais o que ele quer. Ele faz o que Cristo manda. É um mandamento. Agora, se ele opta em não servir a Cristo, o problema dele, ele vai sofrer com as consequências. O livre-arbítrio é isso. Pelo menos o que a Bíblia nos ensina. Ok? Tomando um trocadilho aí, né? Nascemos escravos, né? Nascidos escravos. Todos nascemos escravos. Né? Sim, sim.
Agora, num determinado momento, você faz como a proposta de Josué, né? Escolhe hoje a quem servir. Né? É uma proposta. Sim, e todos nós, num determinado momento da existência, a gente toma essa decisão. Eu vou servir ao quê? Né? E a gente faz várias escolhas nesse sentido. Nossa vida né? é feita de escolhas. Tem pessoas que são escravas de coisas minúsculas, um cigarro. Né? Tem pessoas que são servos, escravos mesmo, de coisas superficiais, coisas banais. Né? Agora, essa decisão é a mais importante, essa que Josué propõe, né? É a mais importante da vida. Porque implica a eternidade, né? Ela tem implicações na eternidade. Né? O que nós estamos falando aqui é espiritual. Tá? É claro que as decisões do dia a dia, Deus nos deu total liberdade e inteligência para tomar uma decisão. Vou dar um exemplo claro. Eu estou atravessando a BR, o sinal é vermelho. Eu posso atravessar o sinal se eu quiser? Claro. Posso atravessar, mas e a consequência disso aí? É exatamente aí que é o livre-arbítrio. É o poder de decisão. Se eu sei que eu vou atravessar uma BR, uma faixa, né? Se o sinal estando verde, se eu atravessar no amarelo ou vermelho, eu vou sofrer as penalidades da lei. É exatamente isso aqui que é o livre-arbítrio. Eu posso escolher, mas eu sabendo da consequência. Liberdade é um conceito muito filosófico. Né? Se você for falar de liberdade, você começa a pensar e problematizar um monte de coisas. Né? Essa é a questão filosófica, né? Que começou lá atrás com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, e depois veio com Sócrates, Platão e tudo mais, os filósofos da antiguidade. Esse era o questionamento. A antropologia humana. Ninguém é realmente livre, assim, é puramente livre. Ninguém. Sim. Porque, assim, existem leis, né, por aí que ocorrem sobre todas as criaturas. E nós precisamos desses limites, né? Tá? Nós temos limites. Eu não posso decidir sair voando aqui e parar. Não tenho condições, não tenho equipamentos para isso. Né? A própria lei, a própria natureza tem seus limites. Olha a gravidade, por exemplo, e tantas outras leis. O homem, com a sua racionalidade, ele acaba criando meios de fazer essas coisas. Eu posso voar daquele, né? Mas, assim, do jeito que eu estou aqui, sair voando, não, eu não tenho condições. Então eu não sou tão livre assim. Sim, tem as limitações. Agora, se você pegar todas as criaturas, né, na natureza, a mais livre é o ser humano. Sim, verdade. É isso. E Deus deu isso ao ser humano. O que nós estamos tentando falar sobre isso aqui é exatamente até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Eu tenho meus limites. Isso é livre-arbítrio. Deus impôs limites ao homem que não são tão limitantes quanto os que ele pôs a outras criaturas. Para a gente fechar esse capítulo aqui, que fala da soberania divina, e a gente fala sobre esse ato de decidir, que é um negócio muito interessante, a gente fecha esse capítulo 4 aqui. Olha que coisa interessante. Se a gente quiser comprar um cigarro, a gente pode comprar? Claro. Claro que pode. Mas a gente não faz isso por quê? Não convém. Pela liberdade que Cristo nos deu, né? Porque não convém. Então, por Cristo, nós descobrimos que aquilo ali é uma coisa nociva à nossa saúde e que pode nos trazer uma condenação. Isso é o livre-arbítrio, isso é o poder do Evangelho. Né? Poder fazer, qualquer um pode, só não faz por quê? Porque nós descobrimos pela Bíblia e por Cristo que isso é nocivo e Ele nos deu força para dizer um não para isso. Isso é livre-arbítrio. Deus nos deu esse direito de escolher. E mostrou o que é certo e o que é errado. Entre uma coisa e outra. Isso é muito bacana. Bom, estamos quase fechando aí e vamos falar sobre a criatividade humana e o trabalho. Ponto 1, a dignidade do trabalho. Tem muita gente que pensa assim, mas esse negócio de trabalhar... Um dia eu vi uma pessoa falando assim, se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu vou dar um cor nele. Eu falei assim, se você tiver coragem e força para brigar com Deus e bater nele, fica à vontade. Tem gente que pensa que o trabalho é fruto humano, e não é, né? Foi Deus que criou o trabalho. E interessante que, além de Deus criar o trabalho, Ele deu estratégia para o homem, inteligência para o homem a desenvolver. Você falou agora há pouco sobre as grandes invenções humanas. Vamos tentar lembrar aí de tantas coisas que o homem já criou, né? Tantas coisas que o homem já criou. E nesse século, né? Nossa, em que a ciência se multiplicou assim exponencialmente, né, em comparação ao resto da história, né? Em todo momento tem alguém com uma startup nova, tem alguém inventando algo novo, criando coisas novas, né, tecnologia e tudo mais. Então tá bom, nós vamos para uma teoria que é muito complicada e que muita gente corre de falar disso. Criação versus evolução. Quando nós falamos dessa inteligência humana. Algum animal tem essa potencialidade de desenvolver alguma coisa? Nada, né?
Por mais inteligente que seja, tá? Até por conta da racionalidade e da liberdade, né? A razão que nos dá essa liberdade que nós temos, né? Deus nos deu esse pacote todo, né? Esse pacote todo desses atributos que nós estamos vendo, você vê que um leva ao outro, né? Nós somos livres porque nós temos a capacidade de decidir, de escolher, de deliberar. Os outros seres não têm, né? A gente olha para a águia lá americana, né? Um símbolo de liberdade, né? Tá lá voando, tão livre. Se eu tivesse essa liberdade, quem disse, né? Ela só vai até onde pode ir. Tem os limites. Se ela decidir tomar açaí, né, de tardinha, ela não pode, porque ela nem consegue decidir. Sabe. Ela não vai gostar do açaí. Eu como açaí, se quiser ir lá pegar a água e fritar ela e comer no almoço, eu faço também, né? Por causa da liberdade. Sabe e por causa da criatividade, né? Eu acho interessante a palavra de Deus, é fantástico isso, que a própria Bíblia diz, Jó, né, que falou que Deus, deu peso aos ventos e pôs medida no mar, ou seja, limite. Né? Limite. Bom, dentro dessa dignidade do trabalho, Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la, transformá-la, a fim de torná-la habitável. Ou seja, isso é um trabalho humano. Nisso aqui, Deus não pôs limite ao homem de trabalhar. Embora trabalha, conquista seus objetivos, seus sonhos, e Deus dotou o homem desse conhecimento. Isso é muito bom. E aí nós encerramos no ponto 2 aqui, falando da criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram. Então nós percebemos a evolução humana da inteligência, das ferramentas e tudo mais, né? Olha o tanto de invenção que a gente tem hoje. A criatividade sem limites, né? Não tem limite. Você vê lá no comecinho já, né? E é lógico que a gente entende do que essa evolução aí está falando, né? Sim. É da inteligência, né? Evolução, assim, no sentido de tornar o trabalho menos doloroso, né? Porque o pecado trouxe dor ao trabalho, né? O homem desde sempre trabalha, mas o pecado trouxe um peso, um sofrimento nisso. Vamos falar de uma evolução assim para os nossos ouvintes entenderem isso aqui fácil. Essa evolução que nós estamos falando tem nada a ver com criação versus evolução. Claro. Nós estamos falando de inteligência humana, da adaptação do homem à Terra. Se a gente sair daqui agora e for para Belo Horizonte de carro, nós vamos gastar aí 4 horas e meia, dependendo do trânsito, até mais. Se for de ônibus, umas 6 horas. Se a gente for no aeroporto e tomar um voo ali, 35 minutos, no máximo 40, a gente está em Belo Horizonte. Então, por aí você vê a evolução. O carro e o avião. Torna as coisas menos dolorosas, menos cansativas. Inteligência humana. Tá? Então, vou falar de uma outra coisa e a gente encerra aqui. Há uns anos atrás tinha aqueles discos grandão, né? Que cabiam lá 10 músicas, 12 no máximo. Hoje nós temos aparelhos aí, por exemplo, como pendrive e outros mais aí, que cabe uma infinidade de música absurda. Se for falar do Spotify, do Deezer... Nem se fala, né? Então nós estamos falando o quê? De criatividade. Isso nós estamos citando 2 ou 3 aqui que nós falamos. Agora, começa a pensar à nossa volta aí, o tanto de coisa que o homem criou e que é benéfico à sociedade, ao mundo inteiro. Então, assim, a gente vê que o homem é um ser diferente exatamente por causa desses atributos que Deus dotou o homem. Tudo isso presente de Deus, né? Verdade. Pois bem, nós chegamos ao final, queremos te agradecer pela companhia. Lembrando que a nossa Escola Bíblica Dominical acontece os estudos geralmente no domingo, de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado. Lembrando também da Semana da Palavra que está acontecendo aqui no nosso Templo Central. Venha e faça-nos uma visita e sejam enriquecidos pela Palavra de Deus. Deus te abençoe e até um próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.